A igreja de Cristo tem um tempo determinado aqui nesta terra. A igreja de Cristo não terá vida eterna aqui nesta terra. A igreja nesta terra está de passagem. A igreja preparada por Cristo viverá, aprenderá e cuidará em cumprir o ofício pela qual está ainda aqui. E qual é esse ofício que a igreja, tem que cumprir aqui nesta terra? O ofício que a igreja tem que cumprir nesta terra é: vinde, o qual vamos ver em Mateus capítulo 11, verso 28, que diz assim: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descansos para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aqui é o vinde do Senhor Jesus Cristo para com a igreja aqui na terra. E nós temos que verdadeiramente de entrar por esta palavra, o qual Ele nos deu, nos entregou, chamando-nos para Ele. E qual é o propósito deste vinde a Ele? E este vinde a Ele é para todos que está cansado deste mundo, cansado do pecado, cansado do fardo que está sobre si, de toda iniquidade. Aí ele diz: vinde a mim, vinde a mim. Aí ele diz o que ele fará com todos que vier. Então vinde. Vinde é o primeiro ofício da igreja aqui nesta terra. Segundo é ficai. Ficai porque já temos passado pelo processo de vinde, colocar, todo o nosso fardo sobre o Senhor, colocarmos todos os nossos pecados sobre Ele, porque o fardo dele é suave, o fardo dele é leve, e Ele cuidará de nós. Aí ele diz: ficai. Quando nós vamos lá para Lucas, capítulo 24, versículo 49, diz assim: e eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Esse ficai é um tempo determinado por Deus para com a igreja de Deus, na presença de Deus, aprendendo de Deus o que verdadeiramente Ele quer de nós. E esse ficai é aprender com Cristo as pisadas de Cristo. Aprender com Cristo como que temos que viver aqui nesta terra. Viver na presença dEle. Viver, fazendo a vontade dEle. Praticando a palavra dEle. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. É um tempo qual a igreja congrega, aprende com Cristo, recebe o conhecimento de Cristo, atende ali verdadeiramente, aprende o que Cristo quer de cada um, recebe de Deus verdadeiramente os frutos do Espírito, a vigilância, a temperança, o domínio próprio, a prudência. Recebe essas virtudes do Espírito Santo. Recebe os dons também, é revestido, pelas armaduras de Deus, como está lá em Efésios, capítulo 6, verso 10 em diante, que fala ali de todas as armaduras de Deus, e ficar firme em todo o tempo, Então, o cristão verdadeiramente já foi o quê? Preparado, capacitado por Deus.
já foi revestido do poder de Deus, porque o poder de Deus, igreja, é a coisa mais extraordinária que a igreja tem. A igreja cheia do poder de Deus, a igreja com o poder de Deus, é uma igreja na plenitude de toda a palavra do Evangelho de Cristo. Uma igreja revestida de poder, esta igreja que é eu e você, estamos revestidos verdadeiramente do Evangelho de Cristo dentro de nós, no nosso coração, na nossa mente. Ali, né, o que Jesus nos ensinou, ali no Sermão da Montanha, capítulo 5, 7 de Mateus. Ali nós vamos estar aprendendo com Cristo, aquele aprendizado de Cristo está em nós, aquele aprendizado de Cristo está dentro de nós. São as bem-aventuranças, como o cristão tem que andar, ainda que seja perseguido, ele tem que permanecer com Cristo, como ele tem que viver, né? É que temos que exceder os escribas e fariseus em todo tempo na presença de Deus. Temos que permanecer amando a Deus, temos que permanecer obedecendo esses mandamentos, as Santas Escrituras. E aí está todo grau de conhecimento de Deus sendo transmitido para nós através de Jesus Cristo. Então, tudo isso é o poder de Deus para nós, a igreja na terra. Então, por isso que ele falou, ficai em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. E esse revestimento verdadeiramente, esse poder vindo dele, é o evangelho dele, verdadeiramente cravado em nossos corações, pelo seu próprio poder, pelo dedo de Deus, pela vontade plena de Deus em nossas vidas. E aí como que nós já viemos, né? Como que nós ficamos e já fomos verdadeiramente ali restaurados por Deus, já fomos verdadeiramente, né, ali trabalhado por Deus, ali o Senhor já verdadeiramente nos preencheu, né, da sua plenitude, do seu poder, da sua palavra, do seu evangelho. Aí verdadeiramente já estamos por ele, por Deus, pronto para quê? Para ir, como está escrito em Mateus, né? Vamos ver aqui Mateus capítulo 28, versículo Mateus capítulo 28, versículo 19 diz: portanto, ide, ensinai a todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Então, nós, a Igreja de Cristo, temos um ofício a cumprir nesta terra. E este ofício é: vinde, ficai e ide. Momento de ir é o momento que verdadeiramente já estamos revestidos do poder de Deus. Já estamos agraciados desta graça de Deus, da autoridade de Deus, do poder de Deus, da unção do Espírito Santo, o Espírito Santo já fazendo morada em nós. Aí verdadeiramente toda a instrução que recebemos de Cristo, através do seu evangelho, da sua palavra, dos seus mandamentos, estamos colocando em prática, estamos vivendo esta palavra. Verdadeiramente temos que ir. E ensinar as nações sobre este Deus, sobre seu Filho Jesus Cristo e sobre a grandeza do Espírito Santo. Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Ensinando aos pecadores, aos povos, às nações,
o que verdadeiramente o Senhor Jesus Cristo, através da sua palavra, do seu evangelho, já nos ensinou. E aquilo que aprendemos não podemos ficar só para nós, mas verdadeiramente transmitir, levar além, anunciar, proclamar, evangelizar os corações de pecadores, de perdidos, e aqueles que o Espírito Santo quiser agraciar com a salvação, né? Verdadeiramente o Senhor o salvará. E aqui ele ainda diz assim: e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mediante nós vimos o vinde dele, né? Colocamos nossas vidas nas mãos dele. Ali ele nos recebeu verdadeiramente, nos chamou, nos separou, né? Ali tomou sobre si todos os nossos fardos, todas as nossas iniquidades, todos os nossos pecados. Ali verdadeiramente ele nos redimiu de todos os nossos pecados, né? Ficamos, né? Ali aprendemos dele. Ele verdadeiramente colocou dentro de nós a sua palavra, o seu poder, a sua presença, e ali e agora ele nos manda ir proclamar, anunciar, evangelizar, porque verdadeiramente ele está conosco desde a fundação do mundo e continuará conosco até a consumação dos séculos, para todos sempre. Então, enquanto nós estamos aqui nesta terra, temos que cumprir este ofício, cumprir esta missão, que é o quê? Aprender do Senhor, aprender dele, porque ele é manso e humilde, né? Se revestir dele, da sua palavra, do seu evangelho, e por último, proclamar a sua palavra, anunciar o seu evangelho, né? Mostrar para os pecadores que verdadeiramente é necessário arrependimento, é necessário verdadeiramente diante de Deus, né, confessar os seus pecados, se arrepender dos seus maus caminhos, se achegar a Deus, porque Deus é verdadeiramente poderoso para vos agraciar com a sua graça de misericórdia, com a sua graça de salvação, com a sua graça de regeneração, com a sua graça de justificação. E o que Deus tem para nós é esse ofício. E cumprimos a nossa missão, assim como cumpriu todos os demais homens da palavra de Deus, como todos eles, que quando nós vamos olhar Enoque, como nós vamos olhar Noé, como nós vamos olhar Abraão, Isaac, Jacó, vamos ver Elias, Eliseu, Isaías, Neemias, Esdras, Davi, né, vindo para o Novo Testamento, Pedro, André, Tiago, João, né? Por último, os últimos, assim, dos apóstolos, assim, levantado por Deus, chamado por Deus, o qual ali o próprio Jesus teve um encontro com ele, o apóstolo Paulo, né? E assim por diante. E cada um deles, chamado por Deus, convocado por Deus, vieram por Deus, para a sua presença, conheceram como que o Senhor era, aprenderam do Senhor, foram revestidos de poder, foram revestidos deste evangelho, e foram e pregaram, anunciaram, fizeram, né, o ide do Senhor. No Antigo Testamento, eles receberam a palavra, receberam uma revelação, receberam ali através de muita oração. Deus o agraciou, revelou, mostrou, e levantou eles para ir como os profetas, né, aos reis, e levantou ele para falar aos sacerdotes, para falar ao povo, tanto no seu reino, como que se fosse o reino político da época, ou como no religioso. Deus levantava os profetas. No Novo Testamento continuou a mesma história, a igreja, né, verdadeiramente crescendo, avançando, e Deus levantando homens, Deus levantando mulheres,
colocando, né, eles naquelas missões o qual Deus queria, o qual Deus tinha determinado para tal tempo sobre a terra. E ali a igreja crescendo, a igreja avançando, Deus usando os homens e mulheres como instrumento na sua obra. E hoje é a mesma maneira. E Deus quer usar a mim, quer usar você. Vinde, ficai e ide, proclamai, anunciai o Evangelho de Cristo, até que nós iremos se encontrar com Ele, ou Ele vir verdadeiramente nos buscar, vir verdadeiramente nos arrebatar, porque a qualquer momento os céus se abrirá e o Senhor virá até as nuvens para nos resgatar, para nos buscar, para morarmos com Ele em glória. Que eu e você verdadeiramente venha atender, que verdadeiramente nós venhamos compreender o vinde, ficai e ide do Senhor, porque este é o ofício da igreja, este é o ofício que o Senhor deixou para mim e para você nesta terra. Então vamos cumprir o chamado, vamos cumprir o propósito, vamos findar a missão e deixar o nosso legado na obra do Senhor aqui nesta terra. Que Jesus possa abençoar grandemente a sua vida, que possa te preencher com o entendimento da sua palavra e te agraciar e acrescentar cada dia a fé, para que permanecermos firmes, perseverando em um mesmo Espírito, numa mesma comunhão, em nome de Jesus.